Você tem que entender que a mente e a emoção são as duas áreas mais frágeis que vocês têm na batalha espiritual. E são as áreas que nós temos que desenvolver muita graça, pelo poder de Cristo, da sua palavra, para suportar esses ataques. Caráter sexual, espírito de luxúria, adultério, perversão, masturbação e fornicação. Quando o diabo encontra acesso à sua vida para isso, ele vai usar isso para destruir a tua vida. Vou deixar um entre parênteses para vocês aqui. Todo pecado sexual, ele é comparado a atos de bruxaria e feitiçaria. Dentro da bruxaria e da feitiçaria, o que mais se usa para atrair demônios é o corpo com relações imundas com o corpo do ser humano. Às vezes eu vejo os seres do mundo espiritual, como eles querem colocar as mulheres na terra e os homens. É tão horrível olhar para aquilo. O que me faz suportar é que eu olhe pelo meu espírito, porque é horrível. Eu vejo demônios tenebrosos, nus, com mulheres, com tronos, com troços malignos, demoníacos pendurados no corpo, nos seios, o corpo com utensílios de ferramentas demoníacas para lançar no corpo das pessoas, para tirar a proteção delas, para elas ficarem nuas diante do mundo espiritual. Para que elas entreguem o corpo facilmente a qualquer tipo de pecado. Você não tem noção, irmãos, como uma coisa é pior do que eu posso te falar aqui. Sua apetite, espíritos de álcool, gula, nicotina, drogas, são tudo áreas que o diabo ele coloca, ele entra na vida das pessoas, ele quer amarrá-las a esse tipo de pecado. A diferença de você que é um cristão que peca, de uma pessoa que está no mundo que peca, é que na tua vida o pecado não reina mais. Neles o pecado impera e reine. Paulo diz em Romanos capítulo 6, ele diz que não deixe que o pecado reine em vossos corpos mortais. O pecado ele não tem mais reino em você. Ele não pode mais dominar você. Tu peca. Mas o pecado da tua vida é uma consequência de falta de maturidade, de desproteção na guerra espiritual, de vacilo, falta de percepção, não vigiou. Mas tu pecou, se arrependa, se lave diante do Senhor, porque o pecado não tem mais trono na sua vida. Da glória! Fala, o pecado não tem mais trono na minha vida. Ele não pode ter trono no meu coração. O pecado não reina mais na minha vida. Quando o pecado ele reina no coração da pessoa, significa que essa pessoa, conforme o apóstolo Paulo diz para Timóteo capítulo 2, vamos abrir para vocês, a pessoa está presa pelos desejos da sua carne aos laços do diabo. O diabo colocou ataduras, laços na sua alma, na sua mente. E como é que se quebra isso? Que laços são esses? São áreas de escuridão da alma que não passou um processo de transformação. São áreas ainda de espíritos geracionais que ainda têm acesso por toda iniquidade e injustiças de maldições que estão na tua linhagem temporal e sanguínea. Que elas têm que ser derrubadas e destruídas, sendo declaradas diante de Deus no mundo espiritual, renunciadas, abnegadas, destruídas pelo sangue de Jesus Cristo da glória. Está me entendendo? Amém, amém? Seu corpo, espíritos de enfermidade, doença, dor, cansaço, é a área onde todo ser humano, todos nós podemos ser atacados. Mas existe algumas coisas que temos que aprender a identificar. Esses ataques é geracional? Como é que eu identifico? Oração, revelação. Os profetas podem trazer uma revelação. Deus pode revelar você. Amém? E escute, quando fala do corpo físico, temos que ter muita vigilância com o corpo. Os espíritos, eles gostam de lutar contra a nossa saúde. Somos vulneráveis. Espíritos malignos, eles também usam acessos ao quê? As drogas, medicamentos, também para afetar o nosso corpo. Por isso que você vai ter que usar, você está obrigado a usar, ore
Ore sobre isso, quebre o poder do maligno, para não afetar a vida de vocês. Nem todos, irmão, não posso comprar de ninguém isso aqui, não tem como comprar. Eu posso te ensinar a ter fé, a vencer a batalha espiritual contra doenças? Sim, eu posso ensinar. Mas nem todos vão praticar. Será que você vai ter disposição de orar tantas horas por dia em língua? Você vai começar a declarar a palavra de cura na sua vida todos os dias, regularmente, para obter cura? Você vai aprender a fazer isso, aquilo, tudo. Se você colocar em prática, com certeza você vai conseguir uma autocura. Nem sempre o dom de cura, de milagre, está sobre minha vida, seus ministros aqui, vai efetuar na tua vida. Não é suficiente, nem sempre. Isso é totalmente incógnito, nem sempre. Então, você tem que entender que o método correto, mais eficaz, é você aprender a vencer a batalha espiritual na área da saúde, através do que? Declarando a palavra de cura, orando em línguas, pedindo revelação se for alguma iniquidade dos teus pais, bruxaria, porque às vezes é bruxaria, às vezes é feitiçaria, às vezes alguém deixou alguma coisa lá e quem pagou a conta foi você. O débito estava lá aberto e alguém pagou, foi você. Quem está comigo, fala amém. Hoje a hora está rendendo, são 9h30. A chuva já vai passar, já vou liberar vocês, tá? A palavra tá boa para vocês? Tá ou não tá? Sim ou não? Quando eu falo de posicionar na sua identidade, olha para mim. Experiência. Por muitos momentos, minhas emoções elas estavam feridas. As guerras espirituais eram absurdas contra mim. Eu estava ferido. Cansado também. Cansado. Quando eu ensino sobre seminário de batalha espiritual, eu falo sobre os cálculos programáticos do inimigo. As áreas que o inimigo ele usa para cansar as pessoas. Cansaço. Que inclui desgastes em batalhas contínuas na mesma área. E você fica batalhando com as mesmas ferramentas, com a mesma mentalidade, você não vence, tu cansa. O diabo quer te cansar. Então pare. Você tentou, não está dando certo? Senhor, me revela. Aquieta-te. Vai buscar uma nova revelação, vai buscar uma nova unção, e depois você volta para aquela batalha para você vencer ela. Se não, se você se desgastar demais dentro de uma guerra, e o que mais desgasta as pessoas cristãs que eu conheço, é problemas de família. É o mesmo problema, é sempre o mesmo. Tu já reparou? Sempre o mesmo problema, é verdade, não é? É ou não é? Cara, se você for mais sincero, você vai falar um é bem alto. É ou não é? Que vergonha. Você não tem vergonha disso, não. É hora de você mudar o quadro. Como é que eu mudo o quadro, apóstolo? De situações que é sempre na mesma área, minha guerra. De coisas que eu não consigo vencer. Para você mudar uma coisa, que tem uma fortaleza, algo difícil de ser mudado, você tem que parar e aprende a regrinha da batalha e do crescimento espiritual. Aplique mais tempo de oração, mais tempo de jejum. Busque revelações específicas para identificar quem são os demônios, porque todas as vezes, pega isso aqui agora, pega isso aqui, pega aqui, princípio para vencer o diabo. Todas as vezes que você identifica o nome e quem é o espírito, ou o tipo de espírito, porque às vezes é um espírito de perversão, um espírito de destruição, é um espírito de maldição, vocês concordam comigo? Quando você identifica qual é o tipo de espírito, quem é o espírito, e você viu isso no mundo espiritual, ou alguém foi usado para falar para você, porque às vezes você não consegue ver por conta própria, Deus vai usar os profetas, mas o correto é você ver, a guerra está na tua casa, então você vai ter sonhos proféticos vão vir, visões, você vai ver, então você conseguiu identificar. Todas as vezes que você identificou quem é o seu inimigo, você já está com mais de 99,999% da batalha ganha. Posso continuar? Outro ponto. Quando a batalha espiritual, ela é um campo aberto para você, olha para mim, ao ponto de você ver o diabo, sentir a sua presença maligna. Quem já sentiu alguma coisa ruim sendo tocada na tua vida? Quem já sentiu? Quase todo mundo, né? Quando você vê e algo está continuamente aparecendo para você, te perturbando, e o inimigo mostra a cara, esse não é o maior poder do inimigo. Esta é a última atacada dele contra você. O maior poder do inimigo
é estar em oculto. Os inimigos mais poderosos são os que eu mais vejo. São os mais ocultos. São aqueles que não quer que você perceba eles. Se vocês forem na Europa, tem uma coisa engraçada lá. É tudo silencioso. Está tudo em paz. Parece que não tem problema nenhum. Tudo muito organizado. Eu chegava às vezes, quando chegava na Europa, às vezes assim, ficava assim, ó. Tá muito perfeito. Primeiro dia, nada. Mas não é possível. Irmão, quando começava a aparecer só os grandão. Às vezes eu lembro que eu dormia no porão das casas onde eu ficava. Eu lembro em Genebra, cruz, credo, misericórdia. Eu dormia num porão embaixo, sozinho, só uma janelinha assim. Você pensa, o quarto do pânico, do terror. Sozinho, no escuro, você ficava lá. E guerra com a feitiçaria violenta com os demônios. Eles apareciam para mim. Aí eu lembro que às vezes estava dormindo, apareciam aqueles seres imensos, cara de morto na minha frente, os próprios príncipes, ficavam assim na minha frente, assim, ó. Eu não entendia. Falava, Senhor, eu sou tão pequeno. Por que eu luto com as coisas tão grandes? Você falou assim, é o seu desígnio. O final é isso aí. Você vai lutar contra eles no fim, até o fim da sua vida. Esse é o seu chamado. Eu entendi que o meu maior chamado não é curar os enfermos. Meu maior chamado não é ser um grande pregador. É a guerra dos últimos dias da face da terra. É uma batalha estratégica que Deus me deu. Eu estava no avião vindo para o Rio de Janeiro. Eu entrei em espírito. Eu vi meu espírito branco aqui em cima. Eu declarava assim, anjos, anjos, desçam. Mais anjos agora desçam. Aí eu ouvi a voz do espírito assim, use o dom e a autoridade que foi te dado. Aí eu voltei em espírito. Não entendi. Que é para chamar os anjos. Então Deus ele me revelou, o ministério dos anjos começou a abrir para mim no ano 2017. Quando eu já estava mais maduro na justiça e na consciência cristã. Eu já tinha vencido aquela etapa de querer ver todo mundo cair no poder, todo mundo cair na unção. Eu estava maduro, eu estava amadurecendo. Eu entendi que o reino de Deus, se eu não me apegasse à palavra, e se as pessoas não ouvissem, e se eu não desenvolvesse isso que eu tenho hoje na palavra, todo o poder que acontece aqui, nada disso salva ninguém aqui dentro. Nada disso. E não permanece na sua vida. A palavra, ela é fundamento, ela é estrutura para você reter poder, santidade, a presença e a glória de Deus. Se a palavra não habita em vocês, Jesus não habita em vocês. Então fica aí uma regra que não existe exceção nenhuma para ela. Nenhum de vocês aqui dentro serão capazes de ter uma vitória 100% sobre os seus inimigos se a palavra de Deus não encontrar fundamento, não encontrar descanso, não entrar na sua vida. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? No livro de 1 João, no seu capítulo 3, diz, e se guardarmos seus mandamentos, não lembro o versículo agora, se guardarmos os seus mandamentos, habitamos nele, e ele habita em nós. E nisso sabemos que ele habita em nós, pelo Espírito que ele tem nos dado. Então eu estou falando para vocês aqui seriamente o que eu estou falando para você. Por máximo que você às vezes nunca sentiu nada ali na Bíblia, só ame ela. Porque a Bíblia diz que aquele que ama os seus mandamentos, esse permanece em Deus. Começa a amar a palavra de Deus. Porque ela vai fazer o trabalho de reestruturação, transformação, regeneração da sua alma caída. A sua alma caída, ela não é salva do novo nascimento. O que é salvo é o teu espírito. A sua alma está em processo contínuo de transformação para salvação. Por isso que vocês têm que estar sempre vigilantes, protegendo você mesmo, para que você não peque com a sua alma e com o seu corpo. É muito sério isso. Preguei isso aqui. Vou trazer mais fundamento futuramente sobre isso, para você entender como é
a grande responsabilidade que Deus nos entregou em nosso espírito para salvar nossa própria alma. Amém, amém? Bom, laços. Laços de iniquidade. Coloca na versão Almeida para mim. Abre livro de Atos. Já vou finalizar, tá? Vou ser bem pontual aqui para vocês. Capítulo 8. Calamassuri do Rostaka Prendelele Vassuri Merrecachúria. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui que eu deixei aberto para vocês. Versículo 23. Leiam comigo. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço. Aqui, ó. Fala, laço de iniquidade. Leve um pouquinho mais a sério isso aqui. Laços de iniquidade. Esses laços de iniquidade são todos os códigos. Eu estou falando das ataduras que existe no nosso corpo caído, terreno, o corpo do pecado. Repita comigo. Esse corpo é um corpo do pecado que está sendo destruído na medida que está sendo transformado. Coloca aí Romanos 6,6 para eles na tela. Leia comigo na tela. Quanto mais entendimento, mais poder, tá? Mais poder. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao? Sirvamos mais ao? Para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado. O que é o corpo do pecado? Olha para mim aqui. Está vendo meu corpo? Pensa isso aqui como se fosse uma sombra agora. E essa sombra dentro do meu próprio corpo. Essa é a estrutura de iniquidade que está sendo desfeita. O corpo do pecado. Eu estou falando de uma estrutura caída em nossos códigos do nosso DNA, no nosso sangue, na nossa dimensão de mente e alma. Quando eu falo DNA, eu estou falando da transformação física do DNA. Eu sei o que eu fui transformado aqui, ó, no meu DNA. O Senhor já me deu a experiência de ver o meu sangue sendo tocado por Ele. Falou, seu sangue está mudando. Quando Deus mudou meu sangue, o meu sangue, minha estrutura física, mental, toda a minha estrutura, ela mudou. Eu não tenho mais a mesma estrutura de antes. Se você pegar... Quem me conheceu aqui 7 anos atrás? 5 anos atrás, no mínimo. Acho que 5 anos atrás. Você me olha hoje, é a mesma pessoa? Fisicamente? A mesma aparência? Não é. Porque eu tive uma experiência, uma transformação física. Apóstolo, podemos ter mais isso? Pode. Você quer ver? Vou te falar um negócio que você vai ficar louco para ir para o monte. Fala, oração. Oração não se torna só uma decisão, só uma prática da sua mente, do seu coração. A oração, ela vai estar no seu DNA. Quando você passa a orar dia e noite num ambiente de oração, que é o monte, conosco, isso vai acoplar no seu corpo, no seu sangue. Muda os seus cromossomos. Vou te explicar na própria ciência e é o que aconteceu comigo. Segundo a própria ciência, todo o ambiente que você começa a viver, ele muda a estrutura molecular do seu DNA, dos seus cromossomos. O tipo de comida que você come, a água que você bebe, o ambiente que você vive, ele muda a sua estrutura do DNA. Consequentemente, se o teu DNA está mudando, teu corpo está sendo formatado de acordo com aquilo que é o seu DNA. No seu DNA tem todos os códigos geracionais. Mais de 40 gerações está dentro de você, se você não sabe. Quem sabe disso? Quem já viu sobre isso? No meu DNA tem os códigos da minha é bom. Só bom, pronto. Seu DNA tem os códigos deles. Agora aqui está o problema. Eu já expulsei demônios de pessoas que o poder na alma era tão poderoso da feitiçaria
que do lado da pessoa apareceu uma bosta, cocô humano, esmagado no chão, pisado e arrastado na sala. Sendo que eu e a pessoa que estava comigo viu, não tinha cocô nenhum. Como é que um cocô apareceu na sala do nosso lado, sendo que nós estávamos sentados conversando ali e era perto do meu pé e não tinha nada no meu pé. Um cocô de ser humano, grande, apareceu. Aí você sabe o que a pessoa da geração dela comia? Os avós? Cocô, fezes humana. Eram bruxos. Todo o poder de bruxaria que um dia o seu do teu avô, tua tia, fez, infelizmente, eu vou te jogar um problema para você. Está dentro da tua alma. Parte disso fica adormecido e outros o diabo vai usar todos os portais das dimensões passadas para assolar sua alma, para despertar, para fazer a pessoa voltar também a ser feiticeiro. Então, geralmente, quem teve parente na feitiçaria são as pessoas que têm tendência a ser feiticeiros. Quem está entendendo, fala amém. É verdade ou não é isso? É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Fala, laços de iniquidade. Ó. Eu lembro a nossa profeta, pastora Rosana. Eu acho que a gente tem um vídeo ainda, não sei. Um dia ela pediu, Senhor, eu quero ver esse negócio de raiz de iniquidade. Me mostra, me revela esse negócio. Pra que minha mãe foi falar isso, cara? Ela teve uma experiência em Brasília. Eu vi, eu acompanhei. Ela ficou dias pendurado com um barbante, que parecia um barbante, mas não era barbante. Aquele barbante tinha vários nozinhos, porque é das feitiçarias que existiam na geração da mãe da minha mãe, da avó dela. Saiu de dentro da garganta dela. Enquanto ela sentiu uma língua, algo na boca, e ela foi puxando. E demorou uns dias, ela foi enrolando, deixava debaixo da língua e foi puxando. E ela falou, quanto mais puxava, era como se nós ia desfazendo aqui dentro dela. Ela nunca fez cirurgia na garganta. Parecia uma linha de cirurgia cheia de nós, né? E agarrava aqui atrás de trás. Aí saía como zigue-zague. Ela falou que sentia saindo daqui, depois saía com zigue-zague. Cada nó como se soltasse nós. E a linha ficou, depois que ela conseguiu tirar, ficou preta. Ela ficou totalmente preta. E ela ficou cheia de nozinhos. Aquilo ali foi uma raiz de iniquidade que saiu da vida da minha mãe. Fisicamente. Fisicamente. Então, eu quero falar para vocês que vai chegar tempo aqui que as pessoas elas vão adotar a vida de jejum. E quando elas estiverem poderosas no jejum e na oração, nós vamos ver todos os tipos de milagres de transformação humana aqui dentro. Porque quando o poder da glória de Deus ele transcende do teu espírito para alma e corpo ao mesmo tempo, nós podemos colher muito mais transformação acelerada das pessoas. Eu, particularmente, eu passei por muitas fases dessas. Eu já passei, fisicamente eu passei fisicamente. Tem coisas, eu via como se parecia sua mãe, mas não é sua mãe. Agarrava você com toda a força e puxava você para trás assim. É o que está na linhagem dela. São os tipos de guerras que às vezes você tem, pressões espirituais. Então, todos aqui têm, todos aqui precisam ser libertos, todos que estão aqui dentro, todos. Mas apóstolo, como é que como é que eu recebo essa libertação? Você tem que entender uma coisa. Deus tem uma ação imediata para pessoas que estão correndo risco e tem coisas que têm que ser expulsas porque as pessoas estão possessas de demônios. Elas já estão andando endemoniadas dia e noite, quando elas entram, que elas manifestem rápido. E não são membros daqui. Nós julgamos aqueles espíritos, elas vão embora, a gente nunca mais vê. Mas geralmente quando elas voltam, às vezes caem em demônios até piores. Elas nunca conseguem uma libertação plena. Às vezes, quando uma pessoa está totalmente possessa de demônio, é uma pessoa louca que anda na rua. Amém? São demoniamentos. E totalmente possessos de demônios.
aquilo ali, você às vezes vai orar, manifesta. Por quê? Porque já está visível, tomou físico. Mas quando você vai entrar para um processo verdadeiro, você que entra na justiça de Deus, na santidade, vai entrar um processo profundo para libertar a tua vida. Isso não vem de qualquer maneira. Você tem que receber fé para isso. Você tem que aprender. Porque, presta atenção, irmão, parece que é sério. Jesus, quando ele expulsou certo demônio, ele falou no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24, ele falou que o perigo de expulsar um demônio e a pessoa não estar revestida do Espírito Santo, desse demônio voltar com vingança e voltar com 7 espíritos pior do que ele mesmo. Então há um perigo grande de eu mexer em libertação de certas pessoas e a libertação vai continuar porque foi mexido. Nós vamos ter que continuar blindando, expulsando tudo que tiver. E cada vez que você vai sendo liberto, você vai sentir a diferença. Mas às vezes você é liberto de algo e outras coisas piores já vêm rapidamente por causa do seu chamado, por causa da tua vida. Cara, corra para a libertação. Entende? Se está acontecendo, eu sei que é difícil, mas é um processo. Cada pessoa aqui tem estrutura de iniquidade. Sabe-se lá o que teu tataravô fez na vida, cara. Por que tu está sofrendo tanto? É bíblico. A maldição de pais para filhos é bíblico. Espíritos de adivinhação são tudo espírito que está na linhagem da pessoa. E a Bíblia condena consultar espírito dos mortos. Então nós estamos em uma guerra espiritual séria, real, tangível, nossa pessoal e do mundo que nós estamos vivendo. Então vocês têm a guerra pessoal de vocês, da geração de vocês, mais a guerra desse mundo. É difícil isso, né? É verdade, não é? É ou não é? Quais são os resultados que sentimos após uma libertação? Forças opressivas desaparecem, o peso e a tensão é tirado de nós, a ansiedade e inquietação é arrancada, a sua mente se torna leve, há uma sensação interior de liberdade, satisfação ou contentamento divino, você sente a presença de Deus, a alegria do Senhor que vem e você é capaz de se alegrar. Quem passou uma libertação e depois riu muito, ficou muito alegre? E a pessoa ficou sorriu, ficou muito alegre. É muito bom, cara. Não, você sente uma alegria, rapaz, de algo que saiu da minha vida, e uma alegria de espírito tremenda, que não tem explicação lógica. É verdade, não é? Pô, cara, manifestou o diabo agora, eu tô rindo igual uma criança? É verdade, não é? Por quê? Porque essa alegria é porque uma grande vitória te foi dada. O teu espírito está vendo, está se agradecendo a Deus. É alegria, é natural dele. Então existem libertações que vai tirar fardo de muita tristeza da vida de vocês. Resultados da libertação são justiça, paz e alegria no espírito, Romanos 14, 17.